O Fantástico traz um alerta sobre um procedimento arriscado, a inseminação caseira. Risco para a saúde e também judicial. O simples registro do bebê pode acabar gerando disputas nos tribunais. Veja agora por quê. Depois que eu conheci a Nath, eu sempre falava para ela que eu queria construir uma família e ter um filho. Aí foi pensando, eu desisti muitas vezes, era um sonho muito grande. A dúvida da Maiara e da Natália tinha uma justificativa. Para terem um filho juntas, elas precisariam de um doador e de um procedimento artificial. Na internet encontraram centenas de grupos ensinando como fazer a chamada inseminação caseira. Como o próprio nome diz, um método feito em casa sem qualquer supervisão médica. As pessoas buscam doadores nas redes sociais. Marcam um encontro e, geralmente usando uma seringa, injetam o sêmen coletado. Elas dizem que encontrar um doador é complicado. A gente ouvia de doadores que queriam o ato sexual, eles queriam fazer o método natural, como eles dizem. Eles não aceitavam doação de outro jeito. Muitos deles cobravam. Variava entre 500 a 2 mil reais. Elas conseguiram um doador que não pediu dinheiro e tiveram um bebê. Mas sabem que escolheram um método arriscado. Se fosse uma coisa mais em conta, a gente teria feito na clínica mesmo. É bem perigoso fazer em casa, né? A principal barreira da inseminação artificial feita em uma clínica é o custo. Os valores ficam entre 20 e 30 mil reais. Sem recursos financeiros, muitas pessoas buscam a inseminação caseira. Aí sim, por um custo bem mais baixo. Agora, quando falamos de risco, a situação se inverte. Se, por um lado, tecnologia e profissionais especializados garantem um tratamento seguro, no método caseiro, mãe e até bebê ficam expostos a muitas doenças. Além disso, esse método não tem segurança jurídica. Em São Paulo, 2 mulheres que viviam juntas em união estável recorreram à inseminação caseira. Semanas depois, veio a confirmação da gravidez. Mas antes do bebê nascer, elas se separaram. A ex-companheira da mulher grávida foi embora. A gestante se viu então sem dinheiro para realizar sozinha o sonho de ser mãe. Diante dessa situação, a defesa da gestante entrou com um processo na justiça. Eles tentaram reunir todas as informações que pudessem comprovar que a inseminação caseira foi feita em comum acordo. Doutora Beatriz, o que vocês conseguiram reunir de provas para mostrar e levar à justiça, então, que esse projeto era um projeto de fato das 2 mulheres, das 2 mães? O que a gente fez foi se apoiar nas provas de que o relacionamento existiu, de que juntas elas buscaram em grupos doadores e juntas elas comemoraram a gravidez, juntas elas compraram as roupinhas do bebê. Até o relacionamento acabar, elas estavam juntas nesse projeto. Na decisão, a justiça afirma que a ex-parceira também tem que arcar com os custos da gestação e pagar alimentos ao filho, resultantes da vontade de ambas de exercício da maternidade. No Paraná, outro caso também foi parar na justiça. 2 mulheres que tinham uma união estável receberam o esperma do cunhado de uma delas para fazer a inseminação caseira. Quando o bebê nasceu, o ofício de registro civil da região não aceitou colocar os nomes das 2 mães na certidão de nascimento. Apenas a mãe biológica pôde registrar o bebê. Isso porque o registro só é feito quando as mães provam que a inseminação foi feita numa clínica especializada. 1 ano depois do nascimento da filha, elas se separaram. A mãe, afetiva, foi morar em outra cidade. A mãe biológica e o doador, que é o cunhado dela, decidiram incluir na certidão de nascimento o nome dele como pai da criança. A mãe afetiva entrou na justiça para recuperar o reconhecimento materno. Ganhou na primeira instância, mas perdeu na segunda. Ela se afastou da criança sem dar qualquer auxílio moral, psicológico, afetivo, material. E o tribunal entendeu que deveria ser preservado o melhor interesse da criança, até porque o estudo psicossocial arguiu que não havia vínculo entre a criança e ela.
A mulher, que prefere não ser identificada, diz que vai continuar lutando na justiça. Eu tenho esse direito e eu luto por esse direito. Eu não sou menos mãe do que ela. Se ela tivesse realizado o registro, obtido o registro de forma administrativa, isso jamais teria acontecido. Se ela retornasse depois de um determinado período, não iria ser retirado o nome dela da certidão, do registro da criança. Agora, e se tratando de outros pais, independentes, heterossexuais, o pai ou a mãe, eles podem se ausentar pelo período que for, independentemente da motivação, eles podem retomar o vínculo e em nenhum momento isso é questionado. Este promotor de justiça diz que o judiciário precisa se atualizar. O problema é que o poder público como um todo, e aí uma estrutura muito maior, e não está adaptada ainda a fornecer, subsidiar dados de casais homoafetivos. Então, um exemplo, a inserção de dados na Receita Federal, a inserção de dados em certos órgãos, exige a colocação do nome da mãe e do pai. Vai ter um problema, digamos assim, um problema do cotidiano, de casais homoafetivos ou filhos de casais homoafetivos que, infelizmente, vão precisar pedir autorização a um órgão público para corrigir um registro. Mas os problemas vão muito além da justiça e passam principalmente pela saúde dessas mulheres. Muitas exigem exames médicos dos doadores numa tentativa de se proteger de possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso não é suficiente. O fato de você ter um exame hoje negativo, que colheu há 2, 3 dias atrás, não significa que realmente a pessoa não se contaminou. Muitas vezes ela está nesse período mesmo de janela imunológica. No lugar da seringa, algumas mulheres usam um catéter para tentar alcançar o colo do útero e depositar o sêmen, o que deixa esse procedimento ainda mais perigoso. Se você começa a manipular e colocar um catéterzinho e tentar colocar dentro da trompa, você pode ter uma reação muito grande de dor, até é descrito choque anafilático. Choque anafilático é uma grave reação alérgica que pode levar à morte. Em clínicas de fertilização, o material para inseminação passa por inúmeros processos de controle. Essa é uma sala de preparação do sêmen. Todo o material coletado vem direto para cá. Os biólogos, então, eliminam os resíduos de contaminação, que são células que não seriam adequadas numa possível fertilização. Eles selecionam também os melhores espermatozoides que vão ser utilizados no tratamento. Não existe um órgão responsável por fiscalizar a inseminação caseira. E pelas regras do Conselho Federal de Medicina, as doações no Brasil precisam ser anônimas e não podem ser cobradas. Poucas cidades no país oferecem a reprodução assistida pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, esse serviço só está disponível em 6 municípios e no Distrito Federal. A fila de espera pode levar anos. Por isso, a Karen e a Carla, que moram no Rio, também cogitaram a inseminação caseira. Até que descobriram uma clínica particular que aceitava a doação de óvulos como forma de reduzir em mais de 60% o valor do tratamento. A permuta é validada pelo Conselho Federal de Medicina. Quando colhe, metade dos óvulos fica para mim, metade dos óvulos para a receptora. Sem a gente saber quem é, porque é anônima, a doação é anônima. Então não sei quem é, mas no mesmo momento que eu vou estar passando, ela também vai estar. E você já tem nome, já tem tudo, né? Já tem. Temos Projeto Catarina. Projeto Catarina. Se vier menino, vai ser Heitor. Projeto de amor. Toda mulher tem o direito de ser mãe, seja gestando, não gestando, seja adotando, seja da forma que for. Mas toda mulher tem o direito de ser mãe quando é o desejo dela.